Bora lá, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Rodolfo Spigai, sou sócio da VAR Business Beyond, uma empresa de consultoria dedicada às conformidades no mundo digital, com três grandes olhares: jurídico, TI e processos, olhares concomitantes. O que eu queria trazer no vídeo de hoje para vocês, que achei muito interessante. Eu já publiquei esses acórdãos e fiz breves artigos no LinkedIn. Mas, acordos, essas decisões judiciais. Então, vou trazer para vocês uma decisão do STJ, uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná e uma decisão de primeira instância de São Paulo. E vamos começar aqui falando um pouquinho da decisão do STJ. Qual que era o caso? E é isso que me chamou a atenção. Uma empresa teve seus dados vazados e uma consumidora, um titular desses dados, ingressou com uma ação de obrigação de fazer, acumulada com pedidos de danos morais. O que me chamou a atenção nesse acordo, nesses fatos? Primeiro, o fato é que já existem associações que monitoram se os dados foram vazados ou não, se seus dados foram vazados ou não de determinada organização. Então, esse foi um ponto que me chamou bastante atenção. Por quê? Porque percebe-se uma elevação da maturidade dos titulares de dados. E a sociedade civil já se organizando para monitorar essas infrações com relação à proteção e privacidade de dados. Então, esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção nessa decisão. Outro ponto que me chama bastante atenção neste processo é que foi aplicada a chamada responsabilidade civil proativa. O que aconteceu? No decorrer do processo, a ré, ela não conseguiu ou não trouxe aos autos suas medidas de técnicas e administrativas de segurança da informação e privacidade de dados. E aí aplicou a teoria da responsabilidade objetiva. O que é isso? Mesmo, obviamente, o ataque sendo promovido por um terceiro, o tribunal não entendeu que, em decorrência das provas, que isso era culpa exclusiva do terceiro. E aplicou, ou concedeu o pedido parcial neste processo, que foi a obrigação de fazer. Ou seja, ele obrigou a ré, ele não deu os danos morais, mas obrigou a ré a cumprir os direitos previstos lá na LGPD do titular. Origem dos dados, se tem registros, finalidade dos tratamentos, etc. Esse acórdão do STJ é talvez a parte mais interessante dele mesmo, seja essa questão da responsabilidade proativa do controlador de dados. E, obviamente, aí no decorrer da fundamentação, ele aplica que a proteção de dados como direito fundamental, conforme previsto na emenda constitucional 115/22, e por aí vai. Mas o que eu gostaria de ressaltar para vocês é que, apesar das empresas possuírem, algumas empresas possuírem essa governança de dados, em casos de processos administrativos ou processos judiciais, isso tem que ser trazido aos autos ou ao processo administrativo. Já que nós temos uma decisão do STJ que dá um caminho com relação ao entendimento do tribunal. A segunda decisão que eu gostaria de trazer nesse vídeo é do Tribunal de Justiça, da primeira turma recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O que é o caso? O caso é o seguinte: a consumidora comprou determinado produto na loja do LinkedIn.
e esse produto não foi entregue. Na decisão da turma recursal, o juiz ele entendeu que a ilegitimidade passiva do LinkedIn, mas condenou tanto a influenciadora como a loja ao pedido lá do processo. E qual teoria que ele usou? Isso é importante para os influenciadores digitais e é importante eles terem esse compliance na relação de consumo. Ele usou o que chamamos de consumidor por equiparação e responsabilizou também a influenciadora. Ele estabeleceu que a influenciadora ultrapassou a mera divulgação publicitária ao associar seu nome diretamente ao produto. Quando a influenciadora fez isso, ela foi equiparada à cadeia de consumo toda e foi solidariamente condenada. Interessante também que ele puxou uma norma do CONAR e que diz o quê? Que os influenciadores devem indicar de forma clara quando uma postagem se trata de publicidade paga ou não. Quando você tem essa ausência de transparência, pela norma do CONAR, há uma responsabilização do influenciador pelo prejuízo causado. Então, neste caso, o tribunal ele diferenciou o que é a simples promoção publicitária do endosso pessoal. Porque a influenciadora, ao colocar seu nome no produto e promovê-lo de forma direta, assumiu um papel além da publicidade tradicional, tornando-se, na decisão, uma representante do produto perante os consumidores. E aí, nesse caso, houve lá uma condenação dos pedidos. Mas o que me chamou mais atenção é que, com esse tipo de precedente, os influenciadores digitais têm que tomar muito cuidado quando contratam, ou se associam, ou fazem parcerias com determinados fornecedores de produtos e serviços, quando eles estão colocando o nome dele na frente. Novamente, a gente vê aí uma necessidade de uma aplicação de determinadas conformidades, conforme essas ações vão criando precedentes. E o terceiro e último caso que eu quero trazer para vocês, esse é uma decisão de primeira instância, tá? Do Juizado Especial Civil de São Paulo, lá da Vergueiro. É uma decisão de primeira instância ainda. Mas também teve argumentos trazidos no processo com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Qual que é o caso? O caso envolveu o seguinte: é uma publicação de um vídeo criticando, um vídeo crítico, a um profissional de nutrição, que alegou o uso indevido de sua imagem e informações pessoais. Tá? O que o juízo de primeira instância analisou? Primeiramente, ele fundamentou a sua decisão numa DPF, a DPF 130, que reafirma a primazia da liberdade de expressão, desde que não haja abuso manifesto ou desinformação prejudicial. Neste caso, o juízo entendeu que o vídeo promovido pelo canal se enquadrava no direito à crítica e na divulgação científica, afastou uma tese de dano moral. E aí eu destaco alguns pontos. Primeiro, os pontos que eu entendi que são importantes, obviamente, meus pontos pessoais. A liberdade de expressão prevalece, mas não é absoluta. E o direito à crítica deve estar baseado em informações verdadeiras e de interesse público. Outro ponto que eu destaco é que pessoas públicas
ou que atuam em temas de relevância social estão, obviamente, mais expostas ao debate. E o terceiro, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem, obviamente, exceções. E ela destaca muito bem que o uso de informações públicas e profissionais não configura, por si só, tá, gente? Por si só, violação à LGPD. E aí, o que eu quis trazer para vocês nessas brevíssimas análises de 3 decisões judiciais? Primeiro, o tema já está sendo amplamente discutido nos tribunais. Segundo, os advogados estão melhorando, não seria a palavra certa, mas eles estão evoluindo bastante com relação à criação de teses quando se trata do direito digital. E terceiro, os próprios titulares, partes ou consumidores, a depender da definição do caso ali, nós mesmos, também estamos elevando o nosso grau de maturidade e buscando mais os nossos direitos. E aí, obviamente, isso aqui implica o que é exaustivamente falado, que já foi exaustivamente falado, o quanto isso prejudica ou não a reputação das organizações e as suas relações comerciais com seus clientes e até com seus fornecedores nos famosos processos homologatórios de assessment, de compliance, etc. Beleza, gente? Sempre que houver aqui, que eu entender que determinadas decisões tragam alguns indícios ou alguns precedentes de entendimento, eu vou tentar trazer para vocês aqui, nessa esfera do nosso mundo digital aí de conformidades de compliance. Beleza, gente? Valeu!